abençoe. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da nova série, da nova temporada. Pastor, eu sempre quis dizer isso. Delícia. Do Bálsamo Convida. E hoje com um convidado especialíssimo. Meu Deus. Meu Deus. Pastor Geraldo, que veio exportado de BH para nós. Olha, entende? que privilégio meu, hein, gente? Muito bom. Gratidão, pastor, por ter aceitado, viu? Prazer. Seja bem-vindo. Estar com você, obrigado, com a nossa líder nacional do programa de cura, Ana Paula. Meu Deus. Seja bem-vindo. Te amo demais, Ana. Te amo também, pastor. Gratidão por você ter Bom aceitado, estarmos juntos, viu? né? Bom estarmos juntos. Seja bem-vindo você também para o Bálsamo Convida, esse projeto que nasceu no coração de Deus para trazer para nós o objetivo, o chamado do Bálsamo, do Ministério Bálsamo de Gileade, que é derramar vida na sua vida, te dar ferramentas para você crescer, amadurecer e se tornar uma versão melhor de você mesmo todos os dias. E nessa segunda temporada a gente está trabalhando com temas que vão nos inspirar, que vão gerar um calorzinho no nosso coração, Verdade. gerar expectativa para o nosso congresso de intercessão, que vai acontecer agora em setembro, dias 10 e 11 de setembro, na Monte Sião Vix. Oh. Meu Deus! Show! Presencial e online aqui no nosso canal. Então, esses temas vão nos lançar dentro para nos inspirar para o congresso. O tema do congresso é: as portas do inferno não prevalecerão. Uau! A Forte. Identidade do intercessor. Meu Deus! Meu Deus! Vai ser o congresso, hein? Vai ser o congresso. Forte avivamento na intercessão. Eu creio, pastor. Virada, hein? Eu creio que Virada. vai ser esse o tempo, viu? E hoje o tema com o nosso pastor Geraldo é portais e brechas espirituais. Eu tô tremendo aqui, Polêmico, gente. Polêmico esse negócio. Tem que Vamos ter lá. gabarito para falar Amém. disso, entendeu? Vem, Espírito Santo, vem, Espírito. Isso, exatamente. Pastor, mas antes da gente começar com a revelação que o Espírito trouxe para nós, vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar e consagrar, porque sem oração a Verdade. gente não funciona, a gente não vai em lugar nenhum. Então, vamos consagrar esse tempo? Vamos sim, vamos lá. Senhor, em nome de Deus. Jesus, nós consagramos a Ti este tempo que nós estamos aqui derramados diante do Senhor. Oramos consagrando, Senhor, as nossas vidas, consagrando todos os equipamentos que estão sendo usados para que esse tempo juntos aconteça, esse tempo de estarmos recebendo da Tua revelação. Consagramos, Senhor, os equipamentos, a equipe que está produzindo esse tempo. Consagramos, Senhor, as nossas vidas. Consagramos, ó Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco agora nesse lançamento desse episódio. Nós consagramos os locais onde estamos, o local onde nós estamos transmitindo, o local onde o teu filho, a tua filha está agora. Consagramos principalmente, Senhor, a vida do pastor Geraldo, que de uma forma carinhosa e de uma forma liberal aceitou vir aqui, derramar vida na nossa vida nesse tempo. Oramos consagrando a vida dele, pedindo que o Senhor fale através dele, que a tua revelação flua, Senhor, neste tempo, e que o Senhor nos leve aonde o Senhor quer, porque nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Verdade. Queremos chegar somente aonde o Senhor quer nos levar. Cheio. Em nome de Jesus, usa, Senhor, o pastor Geraldo, usa com revelação, com unção, renova as forças e as unções do teu filho, Senhor, para que ele seja a boca do Senhor para nós neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Meu Deus. Agora estamos prontos, né? Vamos lá. Orou. Orou e declarou que a gente é impotente, está tudo resolvido, Amém. né, pastor? Passamos a bola para o Senhor. Amém. Pastor, mas antes da gente entrar no tema, que é um temão, né?
Eu queria que você contasse pra gente como é que tem sido lá a experiência, né, da Igreja Apostólica da Graça em Belo Horizonte, com treinamento, participando das campanhas, né, dos 150 dias do milagre, eu preciso do milagre. Como que o senhor tem experimentado, como que a igreja tem respondido a esse novo tempo de crescer de propósito nessa área da intercessão, pastor? Amém. Bom, e a igreja está experimentando nesse tempo assim, uma virada mesmo, sobrenatural. O espírito da intercessão manifestando na igreja. A igreja Estão entendendo engajados, isso né? muito, a igreja entendendo isso. Uma equipe maravilhosa, entendendo a intercessão, o propósito da intercessão. Esses 150 dias, a sensação que eu tenho, humildemente falando, né? Que o Senhor estava, nesse tempo de crise especialmente, procurando na terra gente que estivesse na brecha, Sim. clamando. Sim. E Ele veio nos encontrar, pela graça e misericórdia dEle, Amém. assim como todo o Ministério Sião. A nossa gratidão porque aprendemos com vocês esses 150 dias de oração, que está sendo um avivamento na oração da igreja. Amém. Isso trouxe muito mais unidade, desafio e ativação no ministério de intercessão. Uau. E Deus está fazendo milagres indescritíveis, milagres. Testemunhos incríveis, estamos na reta final. Eita glória! Todos eufóricos, pensando na próxima. Pastor, podemos prosseguir, podemos continuar e registrar nossa gratidão sempre aos líderes. Rodney e Viviane, né, líderes da intercessão. Que lindos. Estão conduzindo bem. Beijo para vocês. Deus abençoe abraço, vocês. gratidão. E a perseverança, o pessoal está muito animado. Foi um despertar de oração da igreja. Que lindo, que lindo. Maravilha. Para você que não está entendendo o que é esses 150 dias, eu vou só abrir Por favor. um linkzinho, porque nós temos uma campanha, né, que foi gerada pela Monte Sião Linhares. Sim. E foi compartilhada com o Ministério Bálsamo. Que esse 150 dias nós trabalhamos os 150 salmos e a campanha é 150 dias eu preciso de um milagre. Uau. Então, a gente faz 150 dias ininterruptos baseados nos 150 salmos. Sim. E aí a Igreja Apostólica da Graça está nesse mover dos 150 dias. Maravilha. E a gente tem visto o experimentar de Deus lindo lá mesmo. A gente vê assim, uma ação do Espírito Santo, porque a motivação, né? Está cedo, 6 da manhã, 18 horas, clamando. E esse ano, o nosso tema lá é o ano da adoração dos milagres. E a campanha veio para puxar o céu, assim, trazer tudo, trazer os milagres. Amém. Senhor, obrigado. Isso é maravilhoso. A campanha está sendo a ferramenta de Deus para justamente cumprir aquilo que ele já tinha planejado para a igreja. Né? Sim, com certeza. Seguramente. Amém. Seguramente. Amém. Agora, entrando no nosso tema, Uau, portais e brechas espirituais. Meu Deus. Então, começando do começo, pastor, o que isso significa? Portais e brechas espirituais, para a gente entender um pouquinho, já começar abrindo a visão. De forma. Bom, portais, nós que abrimos, né? Vamos lembrar o fundamento bíblico de Salmo 115, versículo 16, que os altos céus pertencem ao Senhor, o governo, a autoridade plena do Senhor, e ele designou a terra para os homens, para que o homem exercesse sua autoridade. E o Senhor só intervém na terra quando nós abrimos para ele o quê? Portais, né? Dando direito legal para ele vir intervir, trazer a graça, trazer o sobrenatural, trazer o amor, trazer os milagres, trazer ordem, trazer alinhamento da terra com o céu.
E brechas é como uma rachadura numa parede, no muro, né? De forma literal. De forma espiritual são rachaduras ou rachaduras na vida espiritual que dá a própria alma, que dá espaço para as forças das trevas. Aí é complicado. Aí é que entra o problemão, né, É o pastor? problema, é o problema. Que a gente está tendo a oportunidade de aprender, de corrigir, né? E sempre lembrar, né, dessa ênfase, esse livro aqui, né? Podemos já citar? Pode, com certeza. Orando para fechar as brechas. Aí, ó, a Olha brecha aqui, do ó. muro aí, ó. É isso mesmo, é a rachadura aí. Gente, esse livro, uma graça de Deus, com o pastor Josimar, estava ensopado do Espírito. Tava sim. Meu Deus, porque esse livro inspira. E, gente, não é para trazer acusação, não. Para trazer leveza, trazer cura, para direcionar a sua vida, trazer um ajuste, um alinhamento com o coração de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Tá bom? Então, vale a pena. Né? Recomendo. Recomenda? Recomendo. A Ciana recomendou, você já pode adquirir. Inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição o link para você ter o seu, se você quiser, que tem e-book e tem livro físico como esse, tá bom? Pode ficar tranquilo que você também vai ter acesso a isso. Amém. Benção. Amém. Então, tá aqui. Os portais nós abrimos para Deus. Sim. Né? Porque Deus nos deu o governo, mas as brechas, elas também são portais, né? Só que para as trevas. Para as trevas. E o interessante é que Deus não se aproveita de brechas, né, pastor? Ele só faz de forma voluntária, né? Sim. Se a gente quiser chamá-lo para dentro, né? Amém. Por isso que quando a gente trata especificamente de brechas, a gente estabelece que brecha é para trevas. Sim. Né? E os portais, as portas para a ação e intervenção do Senhor. Lembra sempre daquele coração maravilhoso, Jesus, o coração do bom pastor. O bom pastor só entra por portas que nós abrimos para ele. É verdade. Somente o bom pastor. E o bom pastor de João 10 é o mesmo bom pastor do Salmo 23. Sim. Que conduz, que refrigera, que restaura. Conduz. E o mesmo bom pastor, posso ter citado, do João 21, que ajustou, trabalhou a brecha na vida de Pedro e o conduziu, o resgatou para a sua missão. Né? Sim. Para agir como um bom pastor de ovelhas também. Sim. Um reparador de brechas. Né? Um reparador de brechas, exato. Chamou, né, citando esse episódio de Pedro, já que o senhor citou, né, o Espírito está trazendo, né, pastor? Pedro estava totalmente frustrado com o negar Jesus, né? Sim. E aí Jesus, ele vai de encontro a Pedro, ele marca um encontro com Pedro e, não, eu vou estar lá, fala com Pedro que eu vou estar lá e eu vou querer conversar com ele. E aí o bom pastor cuida da ovelhinha, que é Pedro, né? Esse episódio passa ali, que você pode acessar aí na sua palavra, na sua Bíblia. E Jesus cuida de Pedro de uma forma linda, que inclusive é um exemplo de como Deus se importa, né, em reparar as nossas emoções, porque as nossas emoções, né, elas abrem brecha. Mas eu tô dando spoiler do próximo episódio do Bálsamo Convida. Segura aí que a gente não vai. Tem coisa boa por aí. Lembrar, por exemplo, esse fundamento bíblico. Porque tudo isso é fundamento bíblico, né? Sim. De Apocalipse 3:20. Vamos pegar ainda o exemplo de Pedro. O Senhor, ele bate a porta. Sim. E ali Pedro, ele bateu, tocou em Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas. Né? Bateu. Se a gente ouvir, como Pedro, ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Sim. Ele entra. Mas ele só entra com a nossa permissão, se abrirmos as portas. É tempo de abrir portas para o Senhor. Nosso chamado agora é abrir portas para o Senhor. É verdade. Ouvir a voz, abrir a porta. E o que vai acontecer? Nós vamos ter aquela comunhão, aquela intimidade mais próxima com Ele. Ele disse, eu cearei com vocês, vocês vão cear comigo.
Imagina cear com o Senhor. Essa intimidade maravilhosa para a restauração, para fechar essas brechas, a gente cumprir o nosso propósito, viver a vida segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, enfim. Amém. O interessante, pastor, citando, né, pegando o gancho da sua fala de Apocalipse, é que a maioria das pessoas não entendem que esse texto que João descreve, né, esse momento que João descreve ali, eis que estou à porta e bato, é Jesus falando conosco, né? Porque a gente normalmente ouve esse texto sendo pregado para evangelismo. Evangelístico, sempre foi. Né? E a gente, claro que vai funcionar para o evangelismo, porque assim como Jesus está sempre à porta batendo, né? Ele está sempre à porta batendo, e o propósito perfeito de Deus é que todos nós cheguemos à salvação. Então ele vai estar sempre batendo a porta. Só que especificamente aqui não está falando com não crente, está falando com a igreja. Que ele está à porta e batendo, e se nós abrirmos, ele entra e ceia conosco, e o ceiar tem aquele simbolismo de aliança, né? A mesma comida que está comigo está com você, e nós temos uma aliança. Então isso é sensacional a gente olhar nesse sentido de eu preciso abrir a porta de propósito para o meu pastor, né? Eu preciso abrir a porta para Jesus de propósito. Ele nunca cansa. Sim. E é interessante, e a gente entender, porque eu abri um dia a vida para Jesus, é abrir e continuar abrindo. Continuar todos os dias. Continuar abrindo. Todos os dias. Continuar abrindo. Senhor, aqui a porta está aberta, quero a intervenção, quero a manifestação da presença do Senhor, quero viver no temor do teu nome, quero a santidade e o governo do Senhor na minha vida. Sim. Sozinho eu não dou conta. Porque nós somos várias áreas, né? Exatamente. Eu quero viver essa dependência, intimidade com o Senhor, né? E exercício de dependência é andar com o Senhor, é cear com o Senhor, a vida com Ele. Sim. Eu me lembrei do texto que Jesus... 2 textos, né? Que ele se apresenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim. Então, ele é a verdade. E aí, tem um outro texto que ele falando para os judeus que haviam crido, ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele falou para quem? Para aqueles que haviam crido nele, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Eu vou conhecendo Jesus todos os dias. Não é é tipo assim... Eu conheço a pastora Lânia. Maravilhosa, pastora Lânia. Linda, nossa líder, coordenadora dos treinamentos de intercessão. Eu conheço a pastora Lânia. Lânia do coração. Que pra mim é Laninha, gente. Preciso te contar, tá? Minha intercessora linda, guerreira, minha amiga do coração. Amém. Mas alguém que conheceu a Lânia hoje, conhece a Lânia. Sim. Mas ela não conhece a Lânia tanto quanto eu. Sim, é um processo. Só que eu não conheço a Lânia na plenitude da Lânia. Eu estou conhecendo cada dia mais. E se eu quero ter intimidade com a Lânia, eu preciso me relacionar mais tempo, passar mais tempo, tomar mais café. Sim. Laninha, mais cafezinho para nós. Passar mais tempo. Então, o conhecer aqui, essa questão de propósito, eu abrir a minha vida para Jesus, quanto mais eu abro minha vida para Jesus, mais eu conheço a verdade, que é Jesus, e mais... ele entra em mim. Então não é algo que aconteceu e está definido, né, pastor? Sim. É algo processual. Se eu quero mais intimidade com Jesus. Relacionamento. Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Aí você está ceando com ele. O que você vai receber dele? No João 10:10 ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sim. É nesse relacionamento, convivendo com a verdade, que é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Sim.
desse conhecimento. E lembrar que conhecimento nos afasta da ignorância. Uhum. De onde vem a ignorância? A raiz da ignorância é trevas. Sim. Escuridão. Escuridão. Então, quando você vai conhecendo a verdade, que é uma pessoa, você vai tendo luz, vai tendo revelação, não é? Aí as brechas, por exemplo, não é algo assim... as brechas acontecem, tem na nossa vida, luta na alma, no espírito, tem as brechas. Mas as brechas são expostas. Uhum. Se a luz entra, a escuridão dissipa, né? Expõe, e a gente sabe lidar, o Senhor vai nos ajudar no processo de remoção, de vitória sobre essas brechas. Que são portais que dão acesso, repetindo, acesso às forças das trevas. Né? Sim. Então, diante desse cenário, né, eu preciso abrir gradativamente a minha vida, ou seja, a porta, o portal, para Deus vir e agir e me fazer, me tornar uma versão melhor de mim cada dia. Então eu vou conhecendo Jesus, Jesus vai me libertando nesse processo gradativo, mas também eu como aquele que foi chamado por Jesus que recebeu a vida, o Zoe, né? Sim. O Zoe de Deus, a vida eterna em mim, eu também sou um portal, né? Sim. Portais e reparadores também de brechas. Portal e reparador, porque Deus pode agir aqui através de mim. E é aqui que entra a questão da oração, né, pastor? Sim. Que é o que foca para nós intercessores aqui. Que a minha oração, a minha dependência de Deus, abre a porta. Meu Deus. Oração, paixão pela oração, disciplina na oração. É sempre bom lembrar que qual é o maior ataque das forças das trevas? A nossa vida de oração. Sim, nos paralisar, né? Paralisar. Uhum. Oração, a intercessão, gente, a vida de adoração, né? De dependência do Senhor, ações de graças ou gratidão. Nós estamos abrindo portais. Sim. Quer experimentar milagres na vida, quer experimentar o sobrenatural de Deus, quer experimentar intimidade com o Senhor, quer entender, ouvir a voz de Deus, receber direcionamento do Senhor, ter uma vida cheia do Espírito. São essas disciplinas, o prazer na oração, né? Dependência do Senhor. Oração, intercessão, adoração, gratidão, dependência constante do Senhor. É lembrar sempre que o que o Senhor Jesus disse: sem mim, sem a verdade, nada podemos fazer. Sim. Não podemos fazer nada sem a verdade, sem a revelação. Não podemos fazer nada com as brechas que muitas vezes nos dominam. Sim. Por falar nisso, pastor, a gente está, então, assim, entendendo que a oração abre a porta, né? A dependência abre a porta, a gratidão abre a porta, né? E as que são acessos do mundo espiritual, vamos colocar assim, pegando lá Salmo 115, né? Acessos do mundo espiritual, da luz, para intervir aqui na nossa dimensão. Os céus são os céus do Senhor, ou seja, como o Senhor explicou, o governo do mundo espiritual está nas mãos do Senhor. Mas a terra, então, oração, dependência, gratidão, abre a legalidade para Deus vir. Isso é um portal legítimo, né? E aí a brecha é aquele portal ilegítimo. Que aí entra a questão do pecado. Pecado. Foi esse o link que eu fiz aqui. E o pecado, ele é muito mal compreendido. Você consegue dar pra gente assim um pouquinho desse conceito de pecado na visão bíblica de como Deus pensa pecado? Vamos pensar, vou pegar um fundamento bíblico. Isaías 59. Né? A mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar. E salvar tem várias dimensões, desde redenção, como libertação, cura, edificação. A mão tem um simbolismo de honra também, de restauração. A mão fala do poder de Deus, né? Então a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas os nossos pecados fazem separação de nós e Deus. Primeiro conceito de pecado, separação de nós e Deus, né? Separa-nos da face do Senhor. Mas é sempre bom a gente lembrar o começo do texto. A mão do Senhor está estendida. Porque normalmente, o que acontece? A religiosidade e essa moralidade assim que insiste em fazer parte da nossa fé, nos leva a entender o seguinte: a mão do Senhor está estendida. Se a gente peca, ela encolhe. É verdade. Todo mundo. Se a gente está em santidade, Deus abre os braços, né? Se a gente está beleza com Deus em santidade, os ouvidos do Senhor estão assim inclinados, conforme o Salmo 40, né? Inclinados para ouvir o pedido de socorro. Mas se a gente está em pecado, o Senhor fecha os ouvidos. Deixou de ser bom, né? Deixou aquela simpatia toda, aquele amor eterno. Então, um conceito religioso, de religiosidade. Então, o nosso pecado não muda o Senhor. Uau. A mão dele continua estendida. Entenda isso, querido. O ouvido continua sensível, aberto. Amém. O amor de Deus continua eterno. Amém. Agora, o que o pecado gera, né? O pecado, a rebeldia e a iniquidade. Você me permite aqui, Ana, dar uma simples definição de iniquidade? Porque às vezes a gente confunde o quê? A gente confunde um pouco o pecado, que é fruto, da raiz, que é iniquidade. Vamos pensar em iniquidade como raiz, né? O que é iniquidade? Iniquidade é pecado não confessado, que pelo outro é herdado. Uau. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua esposa. Esse foi um pecado que não foi confessado, portanto, não foi tratado e por outro foi herdado. Então, iniquidade é pecado não confessado, portanto, não foi tratado e por outro herdado. Isaac fez o que, o filho? Mesma coisa. A mesma coisa. Né? Então, a iniquidade é um portal para as trevas. Né? E um fruto da iniquidade é o pecado. Se a iniquidade é raiz, a rebeldia ela é um tronco e o pecado é um fruto. Por isso a tendência de muitos é ir lá combater direto o pecado. Vamos trabalhar as raízes. E ligar a nossa raiz a Jesus, ao Senhor. A verdade, trazer luz. Né? Seu ladrão veio roubar, matar e destruir. E ele veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância de Jesus. Então o ladrão que veio roubar e matar e destruir, ele entra por onde? Por brechas. Sim, pelo pecado. Pelo pecado. Qual é a oportunidade que ele encontra? Brecha. Pecado. Não é? O pecado. Pecado, primeiro, nos altera, nos afasta do Senhor, não afasta o Senhor da gente. É lembrado, porque a mão do Senhor continua estendida e o ouvido atento. Sim. Ouvido Ele atento. está sempre disponível. Sempre disponível, sempre disponível. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, a mão estendida. Sim. Não? Sempre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Sim. Então vamos lembrar de voz aqui também como palavra. A palavra também traz revelação.
A palavra de Deus é necessidade, meu Deus. A necessidade de leitura da palavra diária, meditação. Por exemplo, esse ano estamos esse mês até o final do ano, dá para ler a Bíblia pelo menos 2 vezes. Tá. Não é? Isso alimenta os portais gloriosos, né? Nos fortalece, nos dá força, substância, né? Para ter poder, para deixar o Senhor trabalhar e anular as trevas, as brechas em nossas vidas. Amém. Ou seja, né, bem falado e frisado, entenda isso. Vou repetir o que o pastor Geraldo falou. O nosso pecado não afeta Deus. Deus está sempre disponível. E o pastor Josimar trabalhou no episódio anterior. Sim. Eu sempre quis dizer isso. Fica ligado nesse episódio do nosso anterior. Bálsamo com Vida dessa segunda temporada, sobre a questão de onde tudo começou, né? Onde o pecado entrou, citando Gênesis 3, né? Que lá Adão deu a legalidade para Satanás e aí começou a batalha espiritual. Se você perdeu esse Bálsamo com Vida, quero te contar que você precisa voltar lá e assistir, porque ele tá sensacional, vai te fazer crescer muito, vai trazer muita clareza para você, tá bom? Mas pegando o gancho aqui da questão do pecado, né? O pecado de Adão foi a brecha que Satanás encontrou para trazer o mal, a maldição para a humanidade. E aí Deus, eu fico encantada, pastor, e eu sou apaixonada por Jesus, sabe? Amém. Eu sou muito romântica, assim. Por mais que a minha casca de durona seja... Isso, não é verdade, não. Delícia de pessoa. Todo mundo fala assim, essa menina é durona. Eu sou romântica. Eu sou muito romântica. E eu gosto de olhar a paixão de Deus por nós, que o amor perfeito e perpétuo de Deus é inquestionável. Mas tem uma questão que é a paixão, que é esse não desistir nunca. Isso é aquele fogo ardente. Eu gosto de ver pintar, né? O meu quadro de Deus indo buscar Adão no jardim. É esse, gente. Deus infinito, grandãozãozão, porque grandão é muito pouco para Deus, né? Indescritível. Ele vem no jardim para perguntar para Adão, meu filho, onde você está? Deus não sabia onde Adão estava. Claro que sabia, gente. Adão tinha escondido não sei de quê, porque o pecado cega, né, gente? Essa é a grande questão aqui da questão da brecha, né? O pecado cegou Adão, fez Adão perder a visão de espírito que ele é, fez ele ter noção do corpo como ele nunca tinha tido antes, né? Porque até então ele não sabia que ele estava nu, mas ele sempre teve nu, né? Sim. E aí Deus vai lá, meu filho, onde você está? Não é romântico? Pra mim é, pastor. Não sei pra você, pra mim é. Tem sentido. É muito amor. E aí Adão, não, Senhor, porque eu ouvi os seus passos e tive vergonha porque eu estava nu. Quem te contou, Adão, que você está nu? Então, esse ir até o momento dele fazer o primeiro sacrifício para cobrir a nudez, ou seja, para cobrir o pecado de Adão ali, porque ele sacrificar um animal, que essa é a questão toda da renovação da aliança de Deus conosco, né? O porquê Deus sacrificou um animal, né? Ele verteu, lembrei do Intimidade com Deus, né? Ele verteu o sangue de um animal para cobrir o pecado de Adão e para dar a Adão a chance nova, até o segundo Adão vir, de ter essa renovação da aliança com ele, né? Para mim isso é muito romântico, isso é muito apaixonante. O Deus que não desiste de mim, porque Deus poderia ter desistido de Adão. Porque ele falou, Adão, não come.
Não vai, porque se você for, você vai morrer. Aí Adão foi. Deus falou que não era para ir, mas foi. Aí o que Deus faz? Vira as costas e vai embora? Eis que a mão do Senhor não está encolhida e nem seus ouvidos tapados. Deus vai lá resgatar Adão e dar a Adão uma ferramenta para se religar a ele até Jesus vir e ser o nosso Cordeiro Santo, né? Uau! É muito romântico, É gente. muito. É muito romântico. Ana romântica. Fala assim, pastor. Delícia! Eu nunca tinha visto a sua parte romântica. Mas eu sempre olho Deus não é afetado, né? Volto na fala do pastor Geraldo. Deus não é afetado pelo nosso pecado. Não, Nunca não altera foi. o Senhor, não afeta o Senhor. Nunca foi. Ele é sempre bom, sempre amável. Sim. O caráter de Deus não altera. Sim. As ações de Deus não mudam. Sim. As motivações do Senhor, né? Por isso que quando o Senhor nos levanta como restauradores, né, de brechas, restauradores enfim, eu me lembro do texto de 2 Coríntios 5,16, né? O 5,7, o 5,17 é o famoso. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo fez de novo. Esse é o famoso. O famosinho é o 5,7. Esse é famosinho. Vivemos por fé e não por vista. Uhum. Mas tem um desconhecido que é uma chave. Para quem ajuda a pessoa e quer ter o coração, manifestar o coração de Deus, tem que ter, eu gosto muito da expressão do pastor Josimar, tem que ter inocência, a ingenuidade para restaurar, né? A compaixão de Jesus. O texto diz, daqui para frente, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ou seja, conhecemos segundo o Espírito, olhamos segundo o Espírito. Com o olhar do Senhor, nós teremos a habilidade para sermos restauradores de brechas. Amém, eu creio. Com o olhar do Senhor, essa compaixão, ver além da pessoa. Meu Deus, vida cheia do Espírito para isso. Vida cheia do Espírito, intimidade com o Senhor, tempo com o Senhor. Abrir porta todo dia para o Senhor, oração todo dia, intercessão todo dia, disciplina todo dia, ouvir a voz todo dia, ser guiado por Ele. Vai dar um pequeno passo. É sempre bom de pensar assim, nas pequenas coisas a gente busca o Senhor. Sim. Os grandes desafios, Ele nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Ele conhece, Ele sabe quem tem um coração dependente. E dependência fecha brechas. Exatamente. Não só abre portais. Por si só já é uma oração, né? O pastor Josimar fala com a gente, né? Extraordinário. Dependência. Viver na dependência. Caminhar na dependência. Pois é, então a gente pode entender pecado, então, como o Senhor trouxe para nós, né? Iniquidade, que é uma raiz, né? Esse conceito de pecado, então a gente poderia estabelecer que, pegando a questão do conceito de iniquidade, que é raiz, e pegando o conceito de que isso foi gerado lá no Gênesis, né? Sim, a gente pode olhar para o que Deus disse e todo o contexto a partir disso, que não dá para a gente aprofundar, mas olhar para isso e dizer assim, o pecado seria, então, tudo aquilo que quebra o princípio, porque foi isso que Adão fez, né? Adão, ele quebrou o princípio, e Deus avisou ele que quebrar isso, ou seja, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, traria para ele o mal. E uma coisa que a gente trabalha, inclusive, um dos princípios que a gente trabalha primordiais nos nossos programas de cura, que eu queria te contar que na Igreja Apostólica da Graça de BH não tem só treinamento de intercessores, tem programa de cura interior também. Verdade. E tem sido, poxa vida, permitir um testemunho, a grande revolução na vida da igreja. Amém.
por exemplo, esse ano, aí, esse tempo, né, se apenas o ano começou ano passado, mas nesse tempo de pandemia que o povo está surtado. Nós tivemos Deus, online, né, é pastor? verdade. Adaptou para o online também, para acessar as pessoas. Nós tivemos e estamos experimentando tanta graça de Deus através do programa de cura. Sim. E o programa de cura está tendo um avivamento. Sim. A procura. A procura. Inclusive de pessoas que não frequentam a igreja. Sim. Nenhuma, que ainda não conheceram Jesus, mas vão conhecer. Amém. Né? Porque o nosso médico é ele, né? É ele, é o Senhor, é o Senhor. Né? O programa de cura é um grande avivamento. Sim. É um grande avivamento. Uma Amém. ferramenta extraordinária, Mas extraordinária de pastoreio, discipulado, de cuidado, e uma ferramenta para fechar brechas emocionais. Para fechar as brechas. Então, uma das coisas que a gente trabalha no programa de cura como um princípio, né, falando dessa questão aqui ainda do pecado, né, que nos desliga, né, que quebra o princípio, que a gente trabalha muito no programa de cura, é entender sobre princípios. Ok. Porque a partir do momento que a gente entende os princípios, a gente vai saber o que a gente está quebrando e o que a gente... Porque tem princípio que a gente quebra que a gente nem sabe. Ou seja, a gente está batendo a cabeça na parede porque a gente não conhece. Oséias falou sobre isso, né? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E o conhecimento que Oséias fala é justamente o conhecer a Deus, que é aquele que criou os princípios. E a gente fala muito isso no programa de cura, que Deus criou os princípios para equilíbrio e é impessoal. Então, ele criou para equilíbrio, ponto. A minha relação com um princípio vai estabelecer se eu abro o portal para Deus ou se eu abro a brecha para Satanás. Sim, consciente. Então, se eu obedeço o princípio, a gente abre o portal para Deus. E Deus acessa. E aí, vários princípios, né? A gente não está falando de nenhum específico. Mas se eu quebro o princípio vai gerar uma brecha e Satanás vai intervir, vai acessar através disso. Então, pegando esse gancho aí dessa visão que a gente trabalha nos programas de cura da raiz da iniquidade e desse conceito de que o pecado aconteceu lá no Gênesis, a gente consegue falar então que o pecado é nada mais nada menos do que quebrar princípios, né? Sem dúvida. E aí princípios emocionais, que entra a questão das minhas necessidades emocionais, vícios, enfim. E princípios físicos, espirituais, não? Sim. Princípios. Uau. Mas o senhor falou de uma coisa, pastor, sobre motivação, que eu queria fechar esse tempo. Vamos lá. A gente já está fechando esse Bálsamo com Vida, mas eu acho que vai ser a nossa cerejinha do bolo. Porque a gente não... Tem uma fala, assim, se eu orar, Deus vai atender. Não importa a minha motivação. Mas diante de tudo que a gente está vendo, e diante dessa questão de que se eu não conhecer os princípios, se eu não conhecer aquilo que eu estou quebrando de princípio emocional, como que fica a questão da emoção com relação à minha aliança com Jesus? Essa questão da motivação, nesse contexto todo aí de, ok, então eu vou orar, eu vi um pecado, uma brecha na minha vida, eu vou orar para Jesus me livrar dessa brecha. Eu quero que Jesus me livre dessa brecha. Mas e a minha motivação? Como é que fica isso, pastor? Se a motivação não é pura, o resultado também não será bom, não será puro. O que acontece? Se a gente vive uma vida, queremos lá fechar brechas, queremos lá resposta e oração, queremos lá o sobrenatural de Deus agindo,
Queremos lá o que Jesus veio trazer, vida e vida em abundância. Mas eu quero abrir portais para ele trazer a vida abundante. E eu deixo brechas abertas para o ladrão. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que vai casar? Eu estou aqui com um convite de casamento. Olha, chique. A pessoa vai casar. Aí fala assim, fala comigo, fala com a Ana assim. Vamos dizer que você representa o Senhor. Eu represento as trevas, represento Satanás. Uma ilustração. Aí a pessoa fala com você assim, Ana, vou te convidar para o meu casamento. Mas ela pega o convite e me entrega. Entrega a mim. Ou seja, ora a Deus, tem a motivação de orar a Deus, buscar os milagres de Deus, a intervenção de Deus, a ação de Deus, mas entrega o convite para Satanás. Sim, entendi. Quem recebeu o direito legal? Quem vai entrar na festa Quem vai entrar na festa? é Satanás. Um você fala que vai convidar. Eu vou te convidar, Ana, mas entrega para o outro. Então, só orar não basta, eu preciso alinhar a minha motivação. Alinhar a motivação, alinhar, ter a vida de convidar o Senhor a abrir portais para o Senhor, né? Um relacionamento com Ele, a vida com o Senhor, conserto com Ele. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, se a mão do Senhor não está encolhida, Ele, como médico dos médicos, Ele quer estender essas mãos e tratar. Amém. E Deus não vai chegar metendo bisturi. É verdade. Ele não vai chegar rasgando, porque Ele sabe que vai matar o paciente dele, o filho que Ele ama. Ele vai trabalhar com amor, primeira coisa, Ele vai aplicar anestesia. Como que Ele vai aplicar anestesia? Filho, eu amo você. Meu amor por você é eterno. Eu tenho esse propósito para a sua vida. Eu vim para te resgatar se você ouvir a minha voz e abrir a porta. Aí qual o processo? O Senhor tratou o filho, apreciou o filho, falou do amor eterno, aplicou anestesia. Agora Ele vem com bisturi, vem cortando. Para remover a brecha, remover aquela dor, remover o pecado. E aí começa um processo de cura pós-operatório, todo o processo de fisioterapia, de cuidado, restaurar a missão como fez com Pedro. Qual foi a anestesia que o Senhor fez? Chamou de, filhos, você tem algo para comer? Depois preparou ali a fogueirinha para esquentar, preparou o peixinho para Pedro. Depois ele veio com bisturi. Você me ama? Sim. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes, né? Deixou Pedro caminhar com ele um tempo, ainda até Jerusalém, a fisioterapia. Foi a peregrinação da Galileia até a Judéia, até Jerusalém. Olha o processo. Aqueles dias, agora vocês vão receber poder. Porque brechas foram removidas. Amém. Foram tratadas. Como? Com amor, com graça, com a mão que está permanentemente estendida. Amém. Amém. Meu Deus, que amor é esse? Meu Deus. Tô falando, eu não tenho como não ser apaixonada por esse Jesus, pastor. Por favor, eu quero recomendar o livro. Vocês vão ter mais coisas. É verdade. Né? Inclusive, nesse livro, o pastor Simar traz uma vertente com relação à brecha, que é muito importante para a gente, não dá tempo da gente trabalhar aqui, Sim. mas eu quero recomendar, porque ele fala que a gente tem muita dificuldade, pastor, a gente confunde consequências do quebrar princípios com ira de Deus. E aí o pastor Simar tem um capítulo só falando sobre o conceito de ira de Deus, no contexto bíblico como um todo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Com o embasamento Sim. de que a ira de Deus, quando ela é manifestada na palavra, ela simboliza, na verdade, a manifestação espiritual das trevas, né? Sim. Por causa de um contexto de entendimento de quem escreveu. Sim. Porque isso é básico de hermenêutica, entender o contexto inteiro, né? Então, se você
quer entender como um todo que o seu pecado não afeta Deus, ele não fica irado com o seu pecado. A mão dele está estendida, o ouvido dele está aberto, sempre. Eu te recomendo ler esse livro, porque isso vai te dar ferramentas para acessar o amor, esse amor que eu estou falando, de ser apaixonante, incondicional. Porque quando a gente entende que o nosso pecado não afeta Deus, a gente consegue chamar Deus para fechar a brecha. Se a gente acha que a nossa brecha, o nosso pecado afeta Deus, a gente foge dele. Sim. Que é o que normalmente acontece. Quando alguém cai, quebra o princípio, faz aquilo que... Que a ideia religiosa é o seguinte: eu pequei, Deus afastou de mim. Não, a ideia bíblica é: eu pequei, o meu pecado me levou a afastar dele. Sim. Ele não moveu. Vamos dizer, do lugar, da condição, da paternidade, do amor e da graça restauradora. Sim. O meu pecado que me moveu. A maior tristeza de Deus é quando nós erramos e pecamos e compreendemos que Ele afastou. Porque ele nunca se afastou. Eis que estou à porta. Amém. Amém. A porta, não a brecha. A porta. Amém. Pastor, gratidão por ter vindo derramar dessa vida maravilhosa de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Muita gratidão. Gente, pastor Geraldo veio de BH. E Prazer. você que está em BH, você fala, BH é aqui, mas eu estou te falando que nós estamos transmitindo do Espírito Santo. Meu Deus. Entende? Do Espírito Santo. Ele veio de Vitória do Espírito Santo. Profético. Amém, profético. Para gravar conosco em Linhares. Ele veio de BH, então ele derramou vida nas nossas vidas e nós somos gratos a Deus, pastor. Eu acredito que ficou bem claro, né? Que a gente precisa abrir a porta para Deus e fechar as brechas e que Deus está sempre disponível para nos ajudar. Né? Ana, inclusive é bom a gente lembrar que esse livro tem um seminário, né? Tem sim. Um seminário fortíssimo. Ele também é apresentado em forma de seminário. Seminário, né? Traz bastante luz, revelação, cura para a igreja. Sim. Vale a pena. Todo mundo está assistindo, líderes, pastores. Puxa vida, eu quero esse seminário na igreja. Traz uma virada na vida da igreja, né? Especialmente nesse tempo. Parece que as brechas estão aguçadas, né? Mas nós podemos ter a iniciativa de abrir os portais. E treinar os reparadores de brecha, né? Intercessores. Os portais ilegais que Satanás acessa, né? Amém. Eu quero concluir esse tempo pedindo para o Senhor mais uma coisinha. Pode pedir. Que o Senhor orasse por nós, mas antes eu queria convidar você mais uma vez para fazer a sua inscrição para o nosso congresso, participar conosco, se programar. A Escola de Intercessores está fenomenal, que é o nível avançado 1, que é exclusivo para quem faz a inscrição presencial do Congresso de Intercessão. Então, você não pode perder. É uma preciosidade, um treinamento intensivo. Nosso congresso vai acontecer dias 10 e 11, mas a escola de 6 a 9. Então, vai ser uma semana inteira nós recebendo de Deus e recebendo um treinamento especial, intensivo de Deus para as nossas vidas, para a gente crescer, amadurecer. Então, eu quero te convidar a fazer parte disso. Pastor Geraldo já está inscrito, já tem muito tempo que o pastor Geraldo não perde nenhuma de estar conosco, né, pastor? Sempre juntos aí, aprendendo. São ferramentas que o céu nos dá, nós vamos dispensar. Exatamente. É o que nós precisamos. Exatamente, uma ferramenta que Deus nos traz. Olha, deixa você me permitir, olha, esse congresso... Fala da sua expectativa, pastor, conosco, pra gente... Eu estou muito sedento, estou com muita expectativa para esse congresso. Amém. Eu sei que Deus vai trazer um avivamento, a intercessão em nossas igrejas. Amém. Eu quero encorajar pastores e líderes que querem, assim,
estabelecer ou avançar na intercessão da igreja, trazer gente para participar desse congresso. Amém. Eu sei que Deus tem algo para a gente. Deus vai usar muito o Ministério Bálsamo, toda a equipe, a Ana, a pastora Lânia, o pastor Jucimar. Eu sei que vai ser uma virada assim. Eu estou com muita expectativa, trazendo gente de Belo Horizonte, de Minas. E, meu Deus, eu sei que nós vamos ser abalados, mexidos. Amém. E o que nós mais estamos vendo as trevas agindo nesse mundo, nesse tempo aí, nesse tempo tão sombrio, sempre sombrio, mas mais aguçadamente sombrio, hora dos intercessores, hora do ministério de intercessão. E o ministério de intercessão, nós temos que entender o seguinte: a igreja é o ministério da intercessão. Tá para todo mundo. Para todo mundo, traz guerreiros adolescentes, jovens, traz homens, mulheres, traz todo mundo, líderes, motiva esse pessoal, porque vai ser forte. Eu creio que vai ser um grande avivamento. Minha expectativa é essa. Amém. Avivamento mesmo. Eu creio também, meu coração vamos transbordar de intercessão. Amém. De intercessão. Creio. O rei está voltando. Amém. Meu coração também está queimando com isso, com essa expectativa. E eu quero te dizer que o tema é: as portas do inferno não prevalecerão. A identidade do intercessor. Então, participe com a gente, se programe, porque esse é o segundo episódio da segunda temporada, mas ainda temos 2 episódios com pessoas maravilhosas, lindas, que têm muita vida de Deus. Então, eu convido você a compartilhar desse tema com outros, porque esse tema, pastor, dá roda de conversa, dá compartilhamento. Então, recomendo que você compartilhe desse tema com outros, se programe para estar conosco nos próximos episódios e se programe para estar conosco na Escola de Intercessores e no Congresso de Intercessão, porque Deus vai falar muito conosco. Pastor, pode orar por nós? Vamos orar então. Obrigado, Ana, um privilégio, tá? Amém. Privilégio demais. Senhor, nós te invocamos, porque nós te amamos. Vem, Senhor, nos abraçar, Amém. Nos fortalecer, Amém. Nos renovar, e renovamos nosso amor, a nossa aliança, a nossa entrega. Nós cremos que quanto ao Senhor, os teus olhos passam por toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente teu, e o nosso Amém. Coração é do Senhor. Amém. Venha nos restaurar completamente, Senhor. Completamente, Senhor. Nós abrimos portais para a presença, para a face, para a mão do Senhor, para a intervenção do Senhor em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa missão diária, em nossa missão semanal, nossa missão mensal, nossa missão anual, nossa missão, nosso propósito, nosso desígnio eterno, Senhor. Venha, Senhor, nós te amamos, queremos manifestar a vida de Jesus. Amém. Nos mantenha perto do Senhor, abençoe todo o Ministério Bálsamo, toda a equipe, todos que trabalham com tanto amor, sonhando a cura, a ativação e a restauração da igreja em nossa nação, ativação da intercessão. Abençoe, Pai, esse congresso que será de avivamento, será maravilhoso. A identidade do intercessor. Amém. Ativada, Senhor. Muitos vão se levantar como intercessores, a igreja intercessora, a igreja entrando na guerra, associando ao Senhor nessa grande guerra. Nós te invocamos, Senhor, obrigado por esse privilégio de crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e que o Senhor venha cada vez mais, porque nós te amamos e queremos ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Vemos vocês no próximo Bálsamo Convida. Gratidão, pastor. Deus abençoe você.